Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Resolvi entrar hoje, de repente, sem avisar com antecedência, porque eu percebo que as redes sociais estão empolvorosas, né? Percebo que vocês estão bastante inseguros, né? Muita gente cobrando um posicionamento meu como deputada e muitos outros perguntando, afinal de contas, o que está acontecendo. A imprensa me ligou hoje o dia todo perguntando a respeito dessa questão do Ministério da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, sobre uma possível divisão que poderia acontecer, que surgiu de ontem para hoje. E eu gostaria de comentar esse assunto com vocês, até para a gente poder entender um pouco o histórico e deixá-los mais tranquilos. E aí eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, enfim, para mais pessoas virem e escutarem um pouco desse raciocínio. Esse raciocínio é o correto? É o que vai acontecer? Não sei, mas é a análise que eu faço, tendo em vista o que eu conheço dos últimos anos de política, do que eu conheço do nosso presidente e, enfim, de como é configurado o nosso governo de uma forma geral. Não é meu papel fazer isso, mas eu faço pelo respeito que eu tenho por vocês, o carinho que eu tenho por vocês e porque eu imagino que todos vocês estejam bastante apreensivos. Pelo que eu notei, né, eu vi algumas enquetes rolando, por exemplo, uma enquete na página do Felipe Moura Brasil, que até deixou de ser seguido por muitos bolsonaristas ultimamente, 92% pedindo para que o ministério não seja dividido. Entre outras páginas que fizeram enquete, e assim, eu tenho uma equipe que deu uma lida geral, né, nas redes sociais. Eu também li bastante coisa na rede social, então eu quero montar um raciocínio com vocês e fazer aqui uma previsão. O que aconteceu? Tem gente aí, tá? Imprensa, inclusive hoje eu dei um aperto no antagonista, porque o antagonista soltou hoje cedo que foi retirado do Moro o poder dele de tirar do país pessoas que não pudessem ficar. Enfim, uma questão que eu não entendo muito bem, mas assim, basicamente tirando um poder do Moro, tá? Eles escreveram lá uma manchete dizendo que a partir de agora, segundo orientação do presidente, o Moro não teria mais o poder de, não é exportar, tem um outro nome, as pessoas, eventuais bandidos do Brasil. E aí depois eles apagaram esse post inicial, fizeram um novo post dizendo que a determinação do presidente não tiraria o poder do Moro em fazer essa exportação de bandidos. Eu esqueci o nome técnico, vocês me desculpem. Então, assim, você vê que a própria imprensa que nos ajudou com o impeachment e etc., está se enganando nas análises, não está conseguindo analisar direito os fatos e está jogando o Moro contra o nosso presidente, e você contra o presidente porque quer apoiar o Moro, ou você contra o Moro porque quer apoiar o presidente, enfim, estão querendo jogar todos nós uns contra os outros. Mas por que então saiu esse assunto? Um outro fator foi, não, porque o presidente não gostou de como o Sérgio Moro se comportou no Roda Viva. Ora as bolas. O Moro se comportou muito bem no Roda Viva, defendeu o presidente o tempo todo. Numa pergunta que foi feita, você se candidataria a presidente? Ele disse, não, eu estou aqui para apoiar, eu sou do governo, eu vou apoiar a reeleição do presidente se ele assim quiser. Em outra pergunta, foi até uma chalapada na cara da jornalista, perguntou que conselho o senhor daria para o presidente se ele te perguntasse a respeito do Fábio Van Harten, da Secretaria de Comunicação. Ele falou, eu responderia o conselho ao presidente, né? Ou seja, não a você, não à imprensa. O ministro Moro tem demonstrado o tempo todo a lealdade dele ao presidente. Então, a deportar. Obrigada, Lúcia. Hoje de manhã, o antagonista disse que o Moro não poderia mais deportar pessoas do Brasil, não teria mais esse poder, e depois eles simplesmente deletaram essa notícia e colocaram que o Moro poderia deportar quem ele quisesse. Mas primeiro, não fez uma errata para poder desfazer o que fez mais cedo, e também, assim, não pediu desculpa, né? Simplesmente deu a notícia correta. Tinha lido errado o diário da União.
Então, não tem nada a ver também com Roda Viva, tá? O Roda Viva, o ministro Moro foi bem e não houve uma crítica em relação à atuação dele no Roda Viva. É óbvio que qualquer pessoa dentro daquele fuzilamento que acontece no Roda Viva, uma hora ou outra pode dizer algo de uma maneira que talvez dissesse de uma outra forma se não estivesse sendo pressionado. Acho que qualquer pessoa ali que tenha assistido o Roda Viva tenha sentido isso, e o próprio presidente sabe disso. Então, vai saber compreender se uma determinada frase não tenha saído exatamente da maneira como deveria ter saído. O que acontece? Aconteceu recentemente, existe um conselho, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, dos quais, de todos os estados, 20 deles estiveram aqui em Brasília com o presidente ontem, e entre outros pedidos, foi levantada a hipótese de se separar o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Na história do país, isso só aconteceu uma única vez, de forma temporária, no governo Temer, porque ele tinha herdado o governo do PT, tá? E estava acontecendo milhares de coisas no Brasil. Foi aquela época que estavam queimando índio, foi aquela época que mataram mais de 50 pessoas nas cadeias. Foi na mesma época que estava acontecendo a intervenção no Rio de Janeiro, então precisava de uma interlocução com o interventor no Rio de Janeiro de uma forma bem esclarecida. Enfim, o Brasil estava pegando fogo. Então, o Temer teve a ideia de separar, fazer um Ministério da Segurança Pública, para poder cuidar de uma forma mais específica do que o da Justiça, que vinha ali com aquele ranço do Zé Eduardo Cardoso, né? Então, ele achou que talvez fosse melhor separar. E não funcionou. Tanto não funcionou que voltou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o ministro Moro foi contratado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora se coloquem no lugar do presidente Bolsonaro recebendo 20 secretários de segurança dos estados, dos quais 11 deles pediram para ver essa separação, tá? E dos quais, inclusive, um deles deu uma declaração bastante efusiva pedindo essa separação, que nada menos é do que o secretário de segurança do Rui Costa, da Bahia. Esse secretário chama Maurício Teles. Ele fez uma declaração, inclusive, bem efusiva, dizendo que essa separação do ministério deveria acontecer o mais rápido possível. Por favor, o partido desse governador, para quem responde esse secretário, Partido dos Trabalhadores. Ele disse que precisa melhorar a interlocução com o ministério. O que nada mais é, gente? Isso é uma tentativa de criar uma cisão na relação do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro com o ministro Moro. De pessoas que têm dificuldade de conversar com o ministro, porque, no fundo, não aceitam que o chefe da maior quadrilha do Brasil, que executou o maior roubo da história mundial, né, é o Lula, e que quem colocou ele na cadeia foi no então juiz Sérgio Moro, que agora é o ministro da Justiça. Essas pessoas não conseguem superar, né, essa coisa. Então vem e o presidente Bolsonaro, como sendo um presidente de todos, porque ele pode ter sido votado pela direita, mas hoje ele governa para todos. Então o presidente Bolsonaro ficou numa situação ali de ter que ouvir a todos e ter que tomar uma decisão em algum momento. Nós precisamos confiar no nosso presidente. Vocês têm, acho que não só o direito, mas o dever de expor a opinião de vocês. E eu acho que o presidente tem ouvido vocês, tanto é que ele fez uma declaração no Facebook dele, que o general Heleno escreveu no Twitter, e ele, né, concordou e colocou no Facebook dele, pedindo para que confiem nele. Que ele é uma pessoa que escolheu 22 ministros, que ele delega, né, funções, ele é uma pessoa que consegue delegar essas funções, mas que a decisão é dele, e pediu para nós confiarmos nele. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos confiar no presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro tem noção do que está acontecendo no Brasil, né? Mais do que isso, ele sabe o que está acontecendo. É como o general Heleno falou, graças a tudo que o presidente Bolsonaro passou, a facada e etc., nós hoje estamos não livres, mas temporariamente livres do PT, do Haddad,
graças ao presidente Bolsonaro ter ganho essa eleição e ter colocado o ministro Moro onde ele está. E lembrando que o ministro Moro falou no Roda Viva, a Polícia Federal está tendo total autonomia para investigar o que quer que seja. Então vamos confiar no nosso presidente, porque ele sabe que em time que está ganhando não se mexe. O presidente Bolsonaro sabe que tudo o que tem acontecido na segurança pública do nosso país é um conjunto da ação do Ministério da Justiça, com todas as polícias dos estados, com a PRF, com a Polícia Federal, com as polícias militares, né, com as polícias civis, enfim, até com as guardas, né? E em programas como o Em Frente Brasil, que mistura a Força Nacional, que também é outra entidade dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com outros ministérios. Então, o ministro Moro tem feito um bom trabalho, tem demonstrado lealdade e o presidente tem visto isso. E eu acho que a gente tem que confiar no presidente. Então, por favor, pessoal, o que eu peço para vocês? Não vamos mais colocar lenha na fogueira. A imprensa quer dizer que é por causa do Roda Viva, a imprensa quer dizer que é porque quer os dois brigarem, a imprensa quer dizer para você que se tirar a segurança pública o Moro vai sair. Quantas vezes já decidiram demitir o ministro Moro dentro da imprensa? E toda vez fica esse furdunço. Na verdade, no fundo, alguns secretários de segurança pública dos estados têm interesses pessoais nessa separação, nessa cisão de poderes, né? Mas eles sabem que essa redução da criminalidade no Ceará, por exemplo, de mais de 50%, é por conta do trabalho que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem fazendo em conjunto com todas as forças de segurança nacionais. Os valores estão sendo repassados corretamente e o ministro Moro tem recebido as pessoas da melhor forma possível. Vocês querem dar a opinião de vocês? É super importante ir até a página do presidente, mas assim, não tornem isso um problema que a imprensa quer criar. Não vamos criar cisão entre o ministro Moro, que é um dos nossos campeões, ministros campeões, e o presidente Bolsonaro. Essa relação ela tem que estar tranquila, ela tem que estar serena, e a gente, acima de tudo, precisa confiar no nosso presidente. Eu confio no nosso presidente e ele sabe que time que está ganhando não se mexe. E esse time está ganhando, esse time vai ganhar. Esse time está vencendo e vai vencer muito mais. Nosso Brasil está melhorando e vai melhorar cada dia mais. Pessoal, um beijo para todos, compartilhe essa informação e vamos ficar com o nosso presidente e com o ministro Moro. Todos juntos, com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.